Olá a todos e a todas. Saudamos vocês com a graça e a paz do Senhor. Antes da nossa palavra de hoje, nossa meditação, que será na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, eu quero convidá-los a estarem conosco na Igreja Batista Centenário do Povo, aqui em Campo Grande, na rua Perseverança, número 21, todos os domingos, de manhã, 9 horas da manhã, estamos estudando a Bíblia ali. E também convidá-los para o culto do domingo à noite, que se realiza às 18 horas. Na quarta-feira nós temos culto também. O horário é às 19 horas. Vocês estão convidados para essas reuniões, esses cultos serão bem-vindos. Pois bem, passando agora aqui para a nossa palavra, que tem muito para considerar, mas o tempo é insuficiente, nós não queremos prolongar esta palavra, né? Não queremos prolongar o vídeo, vamos resumir, e eu também não falarei sobre a grande parte do texto, porque o texto é longo, falando das características dos últimos dias, mas eu quero falar sobre tempos difíceis que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. E ele diz assim, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 3. Vamos ficar até o 2, porque já seria o suficiente para uma boa reflexão. Sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos penosos. Essas são as várias traduções que nós temos dessa palavra aqui que o apóstolo Paulo está falando. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios. E aí ele continua no versículo 3, mas eu vou parar aqui, porque eu quero ser aqui bem objetivo. Desses tempos difíceis que o apóstolo Paulo falava, que era a característica dos últimos tempos. E a gente sempre pergunta, estamos nos últimos tempos? Sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque essa questão de tempo, os últimos dias, os últimos tempos, isso está na soberania divina. Os apóstolos, eles foram curiosos, como nós também, para querer saber dessas coisas. E perguntaram a Jesus, isso está lá no capítulo 1 de Atos, antes de Jesus ser assunto aos céus. Os apóstolos perguntaram a Jesus se era naquele tempo que ele iria redimir Israel. Aí Jesus chamou-lhes a atenção, dizendo que eles estavam muito curiosos. Por que eles queriam saber dessas coisas? Isso estava na soberania de Deus. Competia a Deus que os tempos estavam estabelecidos por Deus, pelo seu poder. Então Deus é que sabe das coisas. Deus sabe o tempo do julgamento, o tempo do fim. Está com Deus. Mas o apóstolo Paulo traz aqui características que seriam para o tempo do fim, ou os tempos do fim. Interessante esse plural, né? Os tempos do fim.
Essa questão de os tempos do fim dá-nos a entender que o fim não virá assim como que ali um relâmpago, né? Igual Jesus falou que a volta dele sim será como relâmpago. Mas o tempo do fim vai ser paulatinamente. O pastor Rosivaldo Araújo, que saudosa memória, ele escreveu um livro sobre os 7 julgamentos de Deus no Apocalipse. E ele fala que o juízo final é o juízo final, mas que Deus estaria julgando ao mundo, a humanidade, em vários períodos. Vai existir o juízo final? Vai. Mas antes do juízo final, virão outros julgamentos de Deus na humanidade. E cada acontecimento da humanidade, na humanidade, é um julgamento de Deus. Embora que muitas pessoas não saibam disso, não querem saber e nem pensar. Mas é uma realidade divina, é uma realidade teológica que cada acontecimento na humanidade, no mundo, é um julgamento de Deus. Então, Deus está julgando o mundo estava julgando o mundo com a Covid? Sim. Deus estava julgando o mundo na Segunda Guerra Mundial? Sim. Mas Deus que fez isso? Não. Deus permitiu que acontecesse essas coisas. Deus deixou para que acontecesse, que Deus não é o autor do mal. Não é Deus que fez isso. Mas Deus permitiu, como uma vontade permissiva de Deus para a humanidade. É um julgamento de Deus. Então, esses julgamentos vão acontecer. Mas eu quero voltar aqui para o texto, porque eu quero dizer que o apóstolo Paulo fala que nos tempos, olha o plural, não é o tempo do fim, mas ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Tempos. E assim nós vamos pensar. Então, em tempos, nós vivemos situações características do fim. E o apóstolo Paulo enumera algumas coisas e ele vai continuar, porque eu não li todo o texto aqui, não vou ler, mas aqui apenas dizendo na qualidade dos homens que seriam amantes de si mesmo. O que vem a ser amante de si mesmo? É a mesma coisa de dizer egoísta. Egoístas. Então, eu quero analisar isso. Nós vemos essa situação nos dias que vivemos. Outra coisa que ele diz, gananciosos. Ganância. Não tem tempo hoje nem para a família. As pessoas não têm tempo para a família porque a ganância dos bens materiais para viver, para consumir, para juntar tesouros na terra, a ganância é muito grande. Até traz enfermidades psicossomáticas por causa dessa ganância. E ele continua presunçosos. Se acha acima de tudo. Se acha os tais. E ele diz, soberbos. É quase a mesma coisa. Uma pessoa soberba se acha o melhor, a melhor na terra, melhor do que os outros. E ele continua,
blasfemos, a blasfêmia, praticando blasfêmia contra Deus. Isso é constante. E agora nós temos uma desculpa para as pessoas blasfemarem. Sabe qual é a desculpa? O Estado é laico. O Estado é laico, ou seja, o Estado, o país, a nação brasileira, ela é laica, ela não tem religião. Se ela é laica e ela não tem religião, então quando o assunto é relacionado com Deus, pode tudo. Mas a própria Constituição, ela defende Deus. A nossa Constituição defende Deus. Defende o culto. Defende Deus e o culto. Mas eles se esquecem disso. E hoje é permitido blasfemar, porque a blasfêmia contra Deus se tornou como que uma característica intelectual. Os intelectuais não creem, são ateus. É claro que eu não estou generalizando, não posso generalizar. Não, isso não é característica de todos os intelectuais, não. Mas sim, grande parte, a mídia, as universidades, a academia, o mundo acadêmico, ele acha que tem ali permissão para blasfemar de Deus à vontade. Mas não é somente aí, na própria sociedade. Acabou o respeito por Deus. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo de maneira geral, já falei mais de uma vez, não generalizo. Não estou dizendo que são todas as pessoas assim. Claro que não são. Existem pessoas que temem a Deus. Existem piedosas. Existem em todas as áreas, em todas as camadas sociais. Existem pessoas que temem a Deus, pessoas piedosas. Mas eu estou falando assim de maneira geral. Essa questão de blasfemar contra Deus, o nome de Deus, isso virou uma coisa natural porque o Estado é laico. O Estado é laico. Então, já que o Estado é laico, não pode ter Bíblias nas escolas, não pode ter símbolos religiosos nas escolas, nos setores públicos. Então, prezado amigo, amiga, meu ouvinte, quem me assiste aqui, estamos vivendo esses tempos trabalhosos. O tempo em que os homens são blasfemos. Tem consequências isso para a nossa vida? Eu creio que sim. Porque Deus nunca deixou de ser Deus. Deus sempre foi Deus. E Deus vai continuar sendo Deus. E Deus tem julgado nações. O império, eu gosto de pensar muito nesses exemplos da história. O império soviético. Ninguém acreditava que o império soviético cairia de um dia para outro. E caiu. Caiu. Ali era o símbolo do ateísmo e o símbolo da presunção e da blasfêmia. E caiu. De um dia para outro, caiu. Deus está julgando o mundo. Deus continua sendo Deus. Então, vamos pensar nessas coisas. Vamos respeitar o nome de Deus. É claro que, como eu disse, eu não estou julgando ninguém, dizendo que porque a pessoa ela é uma pessoa ateia, ela desrespeita o nome de Deus. Claro que não. Não estou dizendo isso. Ela é adepta de uma outra religião que não o cristianismo, ela blasfema, ela desrespeita o nome de Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo daqueles que fazem isso. Porque existem muitos que fazem isso.
E eu conheço muitos que fazem isso, e até meus amigos que fazem isso. Eu já disse bastante coisa que era o que eu queria dizer sobre isso, essa questão do respeito ao nome de Deus que não existe mais. Tem consequências? Tem. Podemos estar vivendo as consequências disso? Podemos. E aí o apóstolo Paulo diz, desobediente a seus pais. Ah, será? Será que nós estamos vendo isso? Será que nós estamos vendo isso na nossa sociedade? Claro que sim. Ingratos, ímpios. Isso aqui é outra palavra. Ímpio é para dizer aquela pessoa que não teme a Deus, aquela pessoa que desrespeita a Deus. E, enfim, todas essas situações que nós estamos vendo aqui, nessa descrição do apóstolo Paulo, que ele falava que era característica do tempo do fim. E, se for olhando por aqui, nós podemos dizer que nós estamos vivendo o tempo do fim. Contudo, eu deixo sempre claro que a questão do tempo do fim está na soberania de Deus. Ele é que sabe da hora, mas que tem julgamentos, características e as coisas estão acontecendo. O mundo caminha, e as coisas vão sendo como o apóstolo Paulo está aqui falando. Concluindo, eu quero dizer que essa minha palavra foi uma palavra de conscientização, para que nós possamos nos corrigir e não fazermos parte desse conjunto citado pelo apóstolo Paulo, de características de pessoas que não são nada elogiáveis. Não são. E assim nós seremos povo de Deus. E assim agradeço a sua atenção, ter me assistido, e desejo as bênçãos de Deus para você e para a sua família. Amém.